Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então vamos começar aí a nossa segunda aula sobre a doutrina dos anjos. Então, se você se lembra da segunda-feira passada, o último assunto que nós tratamos dentro das funções dos anjos, eu comecei falando primeiro que os anjos não fazem. Então, eu falei que os anjos, eles não são doutrinadores, não aceitam receber adoração, né, aqueles adoram somente a Deus, né? Também, volta um slide, vê se mini volta para a gente poder relembrar, só um toquinho para a esquerda aí, enquanto o pessoal vai aí. Então, eles não são mediadores, né, não são intermediários entre Deus e os homens, não devem ser adorados, eles na verdade são adoradores também, adoram somente a Deus, não pode ser objeto de adoração, não são doutrinadores e não obedecem aos homens, eles não acatam ordens de pessoas, eles obedecem somente a Deus. Então agora na continuidade nós vamos ver o que os anjos fazem, as funções de fato dos anjos. Você que já está com o livro, você pode abrir na página 43, que é a continuação. Então, o primeiro, glorificam somente a Deus, já tem a ver com não recebem adoração, né? Que eu já comentei. Na sequência, são portadores de mensagens divinas. Então, aqui eu coloquei como exemplo, Zacarias 1, versos 8 a 12, diz assim: durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Antes dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor, né, que Deus, enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. O texto prossegue, né? É um dos exemplos aqui que um anjo é enviado por Deus para trazer uma mensagem. Temos mais conhecidos textos do livro de Daniel, né? Também tem aqui na sequência Zacarias 2, outro texto que um anjo vem trazer uma mensagem. Eu vou pular, depois vocês podem ler em casa. E aqui, por exemplo, Daniel 9, versos 21 a 23, a profecia das 70 semanas é mais um exemplo. O texto diz assim, Daniel falando: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe a percepção e o entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E também em Daniel 8, né, eu coloquei aqui na sequência, eu não vou ler tudo, mas é um outro exemplo de passagem em que Deus manda um anjo trazer uma mensagem divina. Essa, eu acho que é a função mais básica dos anjos, porque, como eu falei na aula anterior, a própria palavra no original grego ou hebraico, né, malak no hebraico ou ângelos no grego, significa mensageiro, essa palavra que é traduzida como anjo para nós. Então a função principal dos anjos é que eles são mensageiros de Deus. Essas mensagens podem ser informações, podem ser profecias, revelações ou orientações divinas. Muitas vezes os anjos são enviados por Deus para trazer uma orientação prática. Então, faça isso, faça assim, vá para tal lugar. Nós vemos alguns exemplos disso. Por exemplo, olha o que diz aqui na página 45, 2 Reis 1, verso 3. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então esse é um dos exemplos em que Deus manda um anjo. O anjo foi lá falar com o profeta Elias e o anjo disse: vai lá em tal lugar, vai falar com aquele povo, faz isso.
Né? Nós vemos também no Novo Testamento anjos dando orientações, por exemplo, para José, para Maria. Aqui na página 46, temos aqui Mateus 2, versos 13 e 14, e também 19 a 21. Deixa eu ver. O começo é na página 45, o finalzinho aqui da página diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino, né, Jesus, e sua mãe Maria, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Depois, versos 19 a 21. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então perceba, aqui nós temos dois exemplos bem claros de anjos sendo enviados por Deus para dar orientações práticas para as pessoas. Né? Primeiro ele fala ali para José: pegue ali Jesus e Maria e vai para o Egito, porque Herodes está matando todas as crianças. Depois que Herodes já tinha morrido, o anjo aparece de novo para José e fala: agora você já pode voltar para Israel, porque o Herodes, o pessoal que estava matando os meninos, também eles já morreram. Né? Esses são alguns exemplos de orientações divinas trazidas por anjos. Eles também executam punições divinas. Né? Olha o que está escrito lá em Atos 12, verso 23, diz assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Então esse é um dos exemplos aqui que Deus envia um anjo para executar uma punição divina. Segundo a Reis 19:35 diz assim: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então esse é mais um dos exemplos em que Deus envia um anjo, ou mais de um em algumas situações, para executar punições divinas numa determinada situação. E aqui eu coloquei outros exemplos, depois você pode ler em casa, 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21. A citação que Paulo faz em 1 Coríntios 10, verso 10, onde ele diz: alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor, né, se referindo ali àquela morte dos israelitas que ocorreu no deserto, durante aquele episódio que eles começaram a reclamar, e houve aquela rebelião. Né? E no livro de Apocalipse nós vemos isso de forma mais enfática. Então, por exemplo, em Apocalipse 8, versos 2 a 6, fala dos 7 anjos que têm ali as trombetas. Né? E diz assim: e vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o texto prossegue aqui, os anjos com as trombetas e mais à frente com as taças, derramando juízos divinos. Então, essa função dos anjos de derramar juízos divinos, eles terão uma participação muito especial nos eventos escatológicos. Muitos, seja punições ou catástrofes ou juízos da parte de Deus, serão derramados por meio de anjos. Tá? Outra função dos anjos é que eles são auxiliadores do povo de Deus. Né? Nós vemos aqui na Bíblia alguns momentos em que pessoas foram diretamente ajudadas por anjos. Por exemplo, 1 Reis 19, versos 5 a 8, diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e
coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aqui depois eu coloquei também Daniel 6, é aquele momento bem conhecido de Daniel na cova dos leões, onde ele fala que Deus enviou seu anjo para fechar a boca do leão. Mas esse aqui de 1 Reis de Elias é interessante, né? Você já viu falar que anjo ele faz aí comida delivery? Esse aqui foi um caso, né? O Elias ele estava ali com fome, Deus mandou um anjo levar pão e água para ele, e o anjo chegou lá, né? Agora eu vou parafrasear, né, de moto, lá encostou a moto, né? Abriu lá o isopor e falou: tá aqui a comida, come e vai. E o Elias folgado comeu e virou para o outro lado e voltou a dormir. Aí o anjo teve que voltar no outro dia, trazer mais comida, comeu de novo, aí que ele criou coragem para ir, né? Então você vê que interessante, Deus manda anjo até para dar comida para quem está precisando, né? E protege os santos. Essa é uma questão interessante, porque ela se relaciona com uma crença muito conhecida, principalmente no meio católico, da crença no... Eu falei em católico e já chega aí. A crença no anjo da guarda, né? Então aqui na página 51, os anjos são designados para proteger os santos. Um texto que fala bastante sobre isso, Mateus 18, verso 10, onde Jesus diz assim: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Então aqui Jesus disse que tem um anjo vinculado de alguma forma a cada uma daquelas criancinhas, né? Esse é um dos textos da onde se extrai o conceito de anjo da guarda, de que Deus designa alguns anjos específicos para proteger uma pessoa ou um grupo de pessoas. Outros textos que falam a esse respeito, né? Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91, 11: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Mas esse aqui está falando a respeito de quem? Vocês aprenderam na aula passada. Exatamente. Lembra que a gente não pode ficar dando ordem para anjo, né? Mas o Messias vai dar ordem a eles para que nos protejam. Não nós, né? Jesus, Deus vai dar essa ordem. E na passagem de Atos 12, verso 15, eu comentei na aula passada, ela é bem interessante, né? Olha o que está escrito. Então, porém, lhe disseram: você está fora... deixa eu voltar um pouquinho. Então, um anjo vai à prisão, liberta Pedro, traz ele para a rua, e aí Pedro vai até a casa onde os irmãos estavam reunidos ali, e bate na porta. E aí a mulher vai atender e ele fala: eu sou Pedro, quero entrar. E aí a mulher volta para dentro e fala para quem está lá dentro: tem um homem aí fora dizendo que é o Pedro. E olha a resposta aqui. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, lhe disseram: deve ser o anjo dele. Então, essa é uma passagem interessante, porque ela demonstra que os judeus ali do primeiro século, os primeiros cristãos, além de crer no conceito de anjo da guarda, eles ainda achavam que o anjo da guarda era um sósia da pessoa que ele protegia, né? Que ele tinha aparência igual ou similar daquela pessoa, né? É lógico que isso aqui não significa que de fato seja, tá? Isso aqui está dizendo que aquela pessoa inserida naquela cultura, naquela época, pensava desse jeito. A Bíblia não está ratificando aqui que é assim,
mas está registrando. O livro de Atos é um livro histórico, ele registra acontecimentos, que ele não serve para compor doutrina, assim, de a regra é essa e sempre vai ser assim. E ainda bem, né? Porque lembra do caso de Ananias e Safira? Já pensou se cada vez que alguém vacilasse com Deus caia um raio na cabeça? Acho que não tinha mais ninguém aqui, nem eu, né? Então, ainda bem que tudo que é registrado em Atos não serve de regra, né? É um registro do que aconteceu. Mas, voltando aqui ao assunto, olha o comentário que João Calvino fez a respeito da questão de anjo da guarda, que demonstra também o pensamento dos reformados a esse respeito. Está na página 52, ele diz assim: se cada crente tem ou não um único anjo designado para ele, a fim de guardá-lo, não ouso afirmar positivamente. Quando Daniel apresenta o anjo dos persas e o anjo dos gregos, ele indica indubitavelmente que certos anjos são designados como um tipo de presidentes sobre reinos e províncias. Repetindo, quando Jesus diz aos anjos de crianças, sempre veem a face do Pai, ele dá a entender que há certos anjos a quem a segurança dessas crianças foi confiada. Mas não sei se com isso podemos deduzir que cada crente tem o seu anjo da guarda. Há uma passagem que parece insinuar um pouco mais claramente que cada indivíduo tem um anjo exclusivo. Quando Pedro, pois, depois de ter sido liberto da prisão, bateu à porta da casa onde os irmãos estavam reunidos, não pensando que pudesse ser ele, mas disseram que era o seu anjo. Essa ideia parece lhes ter sido sugerida pela crença comum de que todo crente tem um anjo único designado para ele. Tá? Então, esse é o comentário de Calvino. E nesse aspecto aqui eu até concordo bastante com ele. O importante é nós entendermos que Deus designa anjos para proteger pessoas. Mas agora, se é um anjo para cada pessoa, ou é um anjo por família, um anjo por bairro, eu não sei como é dividido, né? A logística da coisa. Até porque os anjos, por serem seres muito ágeis, eles têm condições de proteger mais de um ao mesmo tempo. Porque são seres espirituais, enxergam o mundo espiritual, são muito ágeis. Então, não precisa ter um anjo para cada um, né? Eu acho que um anjo só daria conta de proteger uns 4, 5, pelo menos. Tá? Então, o conceito é importante entender esse. Deus designa anjos para proteger pessoas. Agora, a proporção, se é um para cada um, como que é dividido isso daí, a Bíblia não entra em detalhes, tá? Então, pode ser que a crença em anjo da guarda até seja verdadeira. Mas lembre, não adianta nada você querer falar com o anjo da guarda, porque o anjo não vai obedecer você. Ele está seguindo as ordens de Deus. Tá? Ou tentar qualquer coisa desse tipo, né? Até aqui alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então, prosseguindo. Cooperam com a obra evangelística. Página 53. Eu já falei que os anjos eles não são doutrinadores, ou seja, os próprios anjos, pessoalmente, eles não pregam o evangelho, eles não ensinam doutrina. Mas muitas vezes eles podem ser designados para ajudar alguém a pregar. Ou seja, facilitar uma viagem, um caminho, prover condições, ajudar de alguma forma alguma pessoa para que aquela pessoa consiga pregar. E aí nós vemos aqui em Atos 8 um episódio em que isso ocorreu, ali com Felipe. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Então Felipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Então,
aqui nós vemos um momento em que Deus designa anjo para poder cooperar com a obra evangelística, né? Orientando uma pessoa, dizendo, ó, vai para tal lugar, em tal hora, porque ali vai ter uma pessoa que precisa ouvir o evangelho e é você que vai pregar para ela, né? Então aqui nós vemos no livro de Atos um exemplo de que isso pode ocorrer. Também aqui na sequência do livro diz assim: os anjos foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, orientando os que ouviram seu testemunho a contar aos discípulos que Cristo não estava mais morto, pois havia ressuscitado. E aqui Marcos 16, 5-7 diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas as mulheres, né? Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então é interessante, né? Por que o próprio anjo não foi lá em Jerusalém? Na cidade, lá na casa onde as pessoas estavam, avisar, ó, Jesus ressuscitou. Porque anjo não é doutrinador, anjo não prega, né? Então, ele ficou lá no túmulo, parado, esperando as pessoas chegarem. E aí, quando as pessoas chegaram lá, que ele falou, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vazio, Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. Agora vocês vão lá contar para as pessoas, né? Então, ele próprio não pregou, mas ele cooperou com a obra evangelística que essa informação de que Jesus havia ressuscitado fosse propagada rapidamente. E aqui nós temos outros textos, né, que falam a esse respeito. Mateus 28 é o paralelo de Mateus. E Hebreus 13, versos 1 e 2 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois, praticando, que sem saber, alguns acolheram anjos. Provavelmente, essa citação do autor aos Hebreus é uma referência àquela passagem de Ló em Sodoma e Gomorra, né? Quando ele recebe os anjos, traz para dentro de casa para proteger, sem saber que eram anjos, né? Mas isso não significa que aquela foi a única vez que isso aconteceu. Pode ter ocorrido outras vezes, né? Por isso que ele coloca aqui no plural, né? Alguns acolheram anjos, né? Então pode ter ocorrido outras vezes esse tipo de coisa. Tá? Então esses são textos que ilustram essa realidade de que anjos também cooperam com a obra evangelística. Outra função dos anjos é conduzir as almas após a morte, seja do salvo ou do não salvo. Então, quando a pessoa morre, quem tem esse trabalho de levar a alma da pessoa para o mundo dos mortos, seja o paraíso, se for salvo, ou o Hades, se for um não salvo, são os anjos também. Nós vemos a referência disso lá em Lucas 16, verso 22, diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Né? Então, esse é um dos textos em que mostram essa função dos anjos de conduzir as almas após a morte para o seu lugar de destino intermediário, seja salvo ou não salvo. E aqui, por último, terão atuação especial nos eventos finais. Né? Nós vemos ali no livro de Apocalipse, e também em outros textos, que os eventos escatológicos terão grandes participações de anjos. Né? Então, por exemplo, aqui, João 1,51. Então acrescentou, né, Jesus falando: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é uma das referências dizendo que na volta de Cristo, os anjos também virão junto com ele, haverá essa grande manifestação. Marcos 13, versos 26 e 27 diz:
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória e poder, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Também em Marcos 13, versos 49 e 50, diz assim: assim ocorrerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tiver feito. Então esses textos ilustram essa realidade. Quando Jesus voltar, e ele for fazer aquele julgamento de todos os sobreviventes da tribulação, quem vai ter esse trabalho, essa tarefa de separar justos e injustos, salvos e perdidos, são os anjos. Os próprios anjos vão vasculhar toda a terra, congregá-los ali no Vale de Josafá, que eu já ensinei isso no módulo de escatologia, e ali já serão separados os perdidos dos salvos, nesse julgamento. Tá? E aqui na sequência tem outros textos, tem o texto de 2 de Tessalonicenses 1, que vai falar desse mesmo assunto também. Então, a respeito das funções dos anjos, todas essas funções, os que os anjos fazem e os que eles não fazem. Restou alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Essa é a hora, pessoal. Não deixa passar a oportunidade. Pois não? Não é pergunta, mas assim, eu me sinto que eu preciso contar o que aconteceu comigo. Eu caí no metrô, eu estava entrando no metrô e caí com o metrô parado, eu entrando, só que eu não tinha consciência que eu estava caindo. E eu fiquei entalada, com o metrô parado e eu entalada naquele vão, na estação da Sé. E eu nem fiz nada para sair, eu não sabia onde eu estava. Então veio dois homens grandes e eles não falavam nada, eles se olhavam entre si e olhavam para mim. E um foi de cada lado, me puxou, me colocou dentro do metrô, minha bolsa caiu distante, ele colocou a bolsa dentro do metrô, fechou a porta, isso é fração de segundos, fechou a porta, eu olhei e não tinha ninguém na estação, né? Então, eu senti que o Senhor, que o anjo me protegeu. E eu falo isso para a glória do Senhor. O Senhor sabe por que Ele fez, me protegeu, mas o que eu posso dizer é que tudo isso que nós estamos ouvindo e lendo na Bíblia, ainda acontece, o Senhor ainda faz, os seus anjos ainda nos socorrem. Então eu estou dando esse testemunho para a honra e glória do Senhor, porque Amém. Eu recebi essa graça. No seu caso, acho que teve que acabar vendo os anjos, porque senão você ia achar que você está flutuando, né? Sim, então, a sensação era flutuar. Mas, quantas vezes nós temos livramentos e a gente nem percebe, né? Então, os anjos estão sempre atuando aí, seguindo as ordens de Deus e nos livrando o tempo todo. Só que 99% dos casos a gente não percebe, a gente nem se dá conta. Eu até costumo dizer assim, para a gente glorificar a Deus em toda situação. Então, por exemplo, você acordou de manhã para trabalhar, deu sinal para o ônibus no ponto, o ônibus passou direto, glorifica a Deus, porque foi livramento. Eu já tive experiência disso, do ônibus passar direto, eu pegar o próximo, quando eu chego lá mais na frente do caminho, o ônibus que passou direto estava batido. E eu estava no ônibus seguinte. O relógio não despertou, perdeu o horário, glorifica a Deus por isso. Porque Deus está te livrando de alguma coisa que ia acontecer se você saísse na hora que costuma sair. Faltou no serviço por algum motivo? Glorifica a Deus. Deus está te livrando de alguma coisa. A gente não percebe todos esses livramentos. Às vezes ficou doente, Deus está te livrando também. Porque por causa dessa doença você ficou em casa, e se você não tivesse ficado em casa, tivesse saído na sua rotina normal, alguma coisa teria acontecido. Então, tudo é livramento de Deus. É que a gente não se dá conta dessas coisas.
Da mesma forma que a gente não se dá conta dos anjos agindo em nosso favor, seguindo as ordens de Deus. Mas eles continuam agindo. E eles podem falar com você? Tipo assim, você pode escutar vozes? Eles não fazem isso por iniciativa própria. Eles falam se a missão que Deus deu para eles implica que eles tenham que falar alguma coisa com você. Por exemplo, quando o anjo apareceu para José e disse: ó, vai para o Egito. Ali ele tinha que falar, não tinha como. Aí escreveu uma cartinha: vai para o Egito. Nada na mão, né? Então, ele não faz assim por fazer, por iniciativa própria. Ele pode vir a falar para alguma pessoa, pode vir a aparecer para alguma pessoa, se a missão que Deus deu para ele implicar em ter que fazer isso para cumprir a missão. Tá? Por isso que a gente não vê toda hora isso aí. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, deixa eu ver. 8h25, eu já vou... 8h10. Vai 10, falta 10. Falta 10, a hoje está um pouquinho adiantado, então. O pastor ele também pode, ele vem disfarçado também, como não de anjo, porque o pessoal pensa que é... Isso, agora no próximo, já é o assunto do próximo capítulo, né? Os tipos de anjo. Porque quando fala anjo, né, a gente já pensa aquele ser brilhante com aquela bata branca que usa no dia do batismo, aquela auréolazinha dourada, as asinhas, né? Mas, tá vendo? Concordou, né? Para ser anjo tem que ser assim, não, né? Ele é falsificado. Que ele é falsificado. Esse aí é a pintura do Miguel. Mas, na verdade, a maioria dos anjos que aparecem na Bíblia em visões, nem asa tinha. Você sabia disso? Você pode ver, por exemplo, quando Gabriel apareceu aqui para Daniel, não fala que ele tinha asas. E é por isso que Daniel fala: viu o mesmo homem que eu tinha visto na outra visão. Aí depois, pela explicação, você sabe que é um anjo. Mas a aparência dele era a aparência de um homem, igualzinha. Não tinha nada na aparência dele que você levasse a crer que ele não era humano, né? Tipo asas, alguma coisa assim. Então, muitas vezes, anjos podem aparecer sim, com a aparência de uma pessoa normal, e você nem se dá conta que é anjo, né? Não foi o caso lá dos anjos que foram salvar Ló e sua família em Sodoma e Gomorra? Nem eles, nem as pessoas da cidade se deram conta que eram anjos até o momento em que eles manifestaram ali um poder sobrenatural, né? Mas se não fosse isso, eles nem saberiam que eram anjos, tá? Então a gente pode estar andando com uma pessoa, conversando com ela, e o cara é um anjo, né? Sim, pode ser, não é impossível, pode acontecer sim, tá? Eu assim, quando a gente entra no campo de experiências pessoais, é muito subjetivo, né? Eu acho que Deus dá experiência para cada um ter a sua não vale para os outros, o outro não vale para você, né? Mas eu já vi relatos, por exemplo, de a pessoa que estava, por exemplo, com o aluguel atrasado, naquele dia ele ia ser despejado, a pessoa estava andando um quarteirão bem longo, que era um muro de uma fábrica, assim, de fora a fora, e de repente uma pessoa que cruza com ela, para ela e só diz assim: ó, Deus mandou te entregar isso aqui. E ele dá o envelope e era o dinheiro exatamente a quantia do aluguel. E aí ele dá o envelope, enquanto a pessoa para abrir para ver o que tem dentro, a pessoa já seguiu o caminho. Quando ele vira para trás para agradecer, não tem ninguém. Resta metade do quarteirão. Né? O que pensar em situações como essa? Né? Eu não estava lá para ver se é verdade, foi o que me contaram. Mas pode acontecer, não é impossível. Tá? Pode colocar o próximo slide? Eu só vou fazer uma introduçãozinha bem rápida. Então, no capítulo 4, eu vou falar sobre tipos de anjos. No livro, além desses 4, eu comento um quinto, que é o anjo do Senhor. Mas eu não vou comentar de novo, porque eu já expliquei isso para vocês no módulo 1 do Entenda a Trindade. Na disciplina de Cristologia, mostrando que
quando tem aquela expressão o anjo do Senhor, se refere a uma teofania, uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento antes de se fazer homem. Tá? Então, tem essa parte no livro do anjo do Senhor, mas eu não vou comentar porque é assunto repetido para vocês. Eu vou falar só desses outros 4 que são anjos mesmo. Então, a Bíblia fala basicamente de 4 tipos de anjos, se referindo aqui a anjos bons, tá? Então, o exército do céu, que são os anjos comuns, o querubim, que eu vou entrar mais em detalhes, tem 2 tipos de querubim, falar daqui a pouco no segundo período, o serafim e o arcanjo. Tá? E o conteúdo do capítulo 4 é explicar com mais detalhes cada um desses 4 tipos, as funções, as aplicações, até a questão da aparência, o que diverge um do outro. Tá? Então, para não começar e parar no meio, eu já vou liberar para o intervalo agora, e depois do intervalo nós começamos no capítulo 4 com os tipos de anjos que existem. Então vamos lá, capítulo 4, tipos de anjos. Então os anjos, falando aqui dos anjos bons, ou anjos santos, a Bíblia também chama de anjos eleitos, existem basicamente 4 tipos. E esses tipos eles são mais ou menos que hierárquicos. Eu vou de baixo para cima, né? Do escalão mais inferior para o superior. Então o primeiro aqui é chamado de exércitos do céu. É o que nós podemos chamar de anjos comuns. É a patente mais baixa. Vamos entender isso aqui como uma espécie de patentes de um exército. Tá? Um dos textos que fala a respeito desses anjos, Neemias 9,6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército. Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Também Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Também o Salmo 148, versos 1 a 5, diz assim: aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então esse é o tipo mais básico de anjo que tem, é o tipo mais comum. Tá? A Bíblia não entra em muitos detalhes de como é a aparência deles ou algum tipo de função específica. Então, a forma mais coerente é entender que eles são mais ou menos como soldados rasos de um exército. Eles estão debaixo da liderança de anjos com patente maior e são uma espécie de ajudante geral. Eles fazem de tudo. Tá? O segundo tipo, já tem uma função mais específica, é o querubim. É importante... Oi, pois não. Então, eu queria que você me explicasse esse texto que você acabou de ler, ficou claro para mim. Diz assim, olha, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. O exército celestial não é um exército de anjos? Não, é que assim, é que eu peguei o versículo, só um pedacinho, mas esse aqui é o momento que Jesus nasce. Então, primeiro apareceu um anjo aos pastores, avisar para seguir a estrela, para achar onde o Messias tinha nascido. E aí depois, junto com esse anjo, apareceu o exército celestial cantando, tá? É isso que o texto está dizendo, é que primeiro apareceu só um que foi que deu a orientação para os pastores, e depois eles viram os outros, tá? Então, o segundo aqui, querubim, é importante nós entendermos que esse final em hebraico, ele é sempre plural masculino.
Então, em português, a gente acabou cometendo um erro de gramática, né, na hora de traduzir, porque o nome verdadeiro do anjo no singular é querube. Querubim já é o plural. Então, quando a gente fala querubins, pior ainda, nós estamos falando do plural do plural. Tá? Então, na verdade, o nome correto do anjo é querube. Quando a Bíblia fala querubim, ele já está falando no plural. Da mesma forma, o outro tipo é seraf. Quando a gente... serafim já é no plural. Tá? Mas em português a gente acabou colocando querubins e serafins. É um erro de grafia, paciência. Mas aportuguesado ficou dessa forma. Agora, por exemplo, se você for em inglês, você pegar uma Bíblia King James, vai estar querube e seraf, quando se fala no singular. Né? Porque eles pegaram a tradução do jeito correto. Tá? Aí depois, quando eu falo que a tradução pode conter erros, é esse tipo de coisa que eu estou falando, entendeu? O certo seria a gente chamar o anjo de querube e de seraf, né? Mas foi o jeito que acabou ficando. Agora não dá mais para mudar, vai dar muito trabalho para explicar, né? A NVI já tentou corrigir alguns errinhos, aí já teve gente que se levantou. Heresia, a Bíblia foi alterada porque faz 50 anos que a Almeida dizia de outro jeito. 50 anos que a Almeida estava errada, mas agora eu tentar arrumar, não deu certo. Paciência. Tá? É por isso que vocês estão em curso, para poder ficar um pouco acima. Né? Essa palavra, querube, né, que eu coloquei até aqui a forma hebraica, ela significa basicamente guardar, proteger. Então, essa é a função do querubim, né, em português. Ele é um anjo guardião. É um guardião de alguma forma, um guarda, um protetor. Tá? E a Bíblia, a primeira menção de anjo na Bíblia é justamente um querubim, né, que está lá em Gênesis 3, 24. E na verdade são dois. Né? O texto diz assim: depois de expulsar o homem, Adão e Eva, né, colocou a leste do jardim do Éden 2 querubins e uma espada flamejante que se movia, aguardando o caminho para a árvore da vida. É interessante que todas as menções de querubim na Bíblia, exceto uma, que eu vou comentar mais para frente, que é um caso especial, eles aparecem em pares, eles aparecem em 2. Por isso que o nome chama querubim, porque já está no plural. Sempre quando vai falar são 2 querubim, por isso que fica querubim. Em hebraico já está no plural. Tá? Aqui no caso apareceu 2, e outros textos, salmos, vocês vão ver, a arca da aliança lá também tinha 2. O querubim sempre aparece em pares. Só tem um texto na Bíblia que o querubim aparece sozinho, que eu vou tratar só quando eu for falar dos demônios. Tá? Então aqui ele passa essa ideia de um anjo protetor, um anjo guardião, guarda, um anjo segurança, digamos assim, que está guardando alguma coisa. E na verdade a Bíblia subdivide os querubins em 2 tipos. Tem um querubim, que é esse tipo especial de querubim, que é o que eu chamo de querubim guerreiro, ou querubim soldado, que é aquele que aparece aqui em Gênesis 3. Geralmente ele porta espada, ele tem a aparência de um guerreiro. Mas existe um outro tipo de querubim, que aparece muito nos livros de Salmo e Ezequiel, que é o que eu chamo de querubim cavalo. O que eu quero dizer com isso? Em vários textos, Deus usa querubins como montaria. Então você vê que fala Deus assentado sobre os querubins, o trono dele está sobre os querubins, a carruagem dele é puxada por querubins. Então, vários textos nos sugerem que Deus usa querubins também como montaria, semelhante ao que os homens fazem com o cavalo. Tá? Por isso que eu chamo de querubim cavalo. Tá? Mas isso é só um termo técnico, para você entender a diferença. E esse querubim usado como montaria, ele tem uma aparência diferente. O querubim guerreiro, ele tem uma aparência assim, parecida com o ser humano. O querubim montaria,
ele já tem a aparência mais próxima à de um animal. Então, nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Ezequiel, ele vai falar com bastante detalhes a descrição de como é a aparência. Eu vou ler alguns textos aqui que vocês vão ver Deus usando querubins como montaria. Né? Então aqui, aqui mais para baixo, deixa eu ver. Na segunda metade da página 59, Ezequiel 1,18 diz assim: E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Aí mais à frente: E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. Né? Esses são textos aqui dessa página inteira mostrando que os querubins sempre estão bem próximos de Deus. Eles estão ao redor do trono, na carruagem de Deus, ao redor de Deus, em cima, em volta, dos lados. Eles são anjos que fisicamente, assim, no sentido de posição, né, eles sempre ficam muito próximos de Deus. E por isso que Deus também pode, muitas vezes, usá-los como montarias. E aqui na página 60, já tem uma descrição melhor da aparência dos querubins. Ezequiel 1, versos 1 a 28, diz assim: Eu, Ezequiel, estava junto ao rio Quebar, e tive visões de Deus. Havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas cobriam os seus corpos. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas, brilhavam, como brasa. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Depois, mais à frente, aqui ele só chama de seres viventes. Mas um pouco mais à frente, no capítulo 10, Ezequiel vai se referir de novo a esses mesmos seres, dessa vez dizendo que são querubins. Olha aqui na página 61, Ezequiel 10, versos 12 a 21, diz assim: Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos. Um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de querubim, ou de homem. O segundo um era de querubim, o segundo era de homem. O terceiro de leão e o 4 de águia. Então olha que interessante. Na primeira descrição, ele fala que tinha rosto de águia, leão, homem e boi. Nessa aqui, ele vai dizer que os rostos são de águia, leão, homem e querubim. Então, a cabeça do querubim parece o quê? Um boi, exatamente, parece uma cabeça de boi. Então perceba que por isso que eu chamo esse tipo aqui de querubim cavalo, porque ele serve como montaria mesmo. Ele tem uma aparência similar à aparência de um animal. Agora fala a verdade para mim. Essa descrição que Ezequiel dá de querubim é completamente diferente do que você imaginava. Você nunca imaginou que um anjo ia parecer um cavalo, ia parecer um animal de montaria, né? Mas é um tipo de anjo, é um tipo de ser celeste que Deus usa como montaria em muitos casos. Então é o que eu chamo aqui de querubim cavalo, tá?
você vê como que a nossa visão do que são anjos, muitas vezes influenciada por misticismo, tradições católicas e outras coisas, ela é muito diferente do que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia descreve anjos parecidos com animais, mas a gente praticamente passa reto de textos como esse e prefere ir para o próximo, né? A gente prefere aquele anjo loirinho, de olho azul, bonitinho, com a roupinha branca, né? E não essa coisa estranha com 4 cabeças, né? Mas é a descrição. Não esquece do cabelo cacheado. Cabelo cacheado, miojinho assim, boladinho, né? Então esse é um dos tipos de querubim. O querubim mais comum, o que mais tem, é esse. É o querubim cavalo, a montaria. O querubim guerreiro, ele é um tipo raro, um tipo especial, que eu vou tratar daqui a pouco com mais detalhes. Mas antes disso, eu vou falar primeiro sobre a função do querubim. O querubim, eles estão diretamente associados à glória de Deus. Eles estão próximos de Deus, contemplam a glória de Deus, adoram a Deus, estão em sua presença, servem como montaria para o seu trono, para a sua carruagem, né? Então eles estão assim, a sua função, o seu trabalho está diretamente ligada à pessoa de Deus. Tá? Por isso que eles são anjos guardiões, eles guardam a glória de Deus, guardam a presença de Deus. E é nesse sentido que Deus mandou que Moisés, na hora de fazer a arca, colocasse imagens de 2 querubins na tampa da arca. Né? No sentido, eles não são ali objetos de adoração, eles não são ídolos para serem adorados, eles são adoradores. Eles são figuras de adoradores, anjos adorando a presença de Deus ali na arca. Essa é a ideia de ter 2 querubins na tampa. Não eram eles que eram adorados, eles eram os adoradores ali, simbolizando os querubins que estão no céu, adorando a Deus em seu trono. Tá? Depois, quando o templo foi construído, essas imagens pequenas foram substituídas por 2 estátuas enormes de querubins, de mais ou menos 4,5 metros de altura, cada uma, feitas de madeira e totalmente revestidas de ouro, com 2 asas, né, de 4,5 metros de extensão cada uma. Então imagina, juntando as duas, uma envergadura de 9 metros, cada uma, um de cada lado do local santíssimo ali onde ficava a arca, tá? Ilustrando isso daí. E agora que você entende, eu não cheguei a colocar aqui figuras de gravuras antigas, tabuletas egípcias, sumérias, mas vocês já devem ter visto aquelas figuras assim de desenho daquele, por exemplo, o sumério, aquele desenho de um homem barbudinho com 2 asas, assim, uma meio para cima, uma meio para baixo, assim, um desenho bem 2D. Vocês já viram esse tipo de figura que tem assim em tabuletas bem antigas, feitas assim na própria pedra? Aquilo lá é uma representação de querubim. Várias culturas antigas tinham representações de querubins. Na verdade, até aquela esfinge que tem ali no Antigo Egito, que era o quê? O guardião da pirâmide. E normalmente eles faziam 2, um de cada lado. Da onde eles tiraram esse conceito de um ser que a aparência dele é meio gente, meio bicho, e ele fica parado guardando alguma coisa importante de 2 em 2. Então até a própria esfinge que fizeram no Egito é um tipo de representação de querubim. Tá? Porque os querubins na Bíblia eles têm essa aparência meio gente, meio animal. Tá? Até aqui, restou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses 2 primeiros tipos? Não? O pessoal deve estar pensando assim, que negócio doido esse aí, viu? Bicho cheio de cabeça, de asa, de um monte de coisa. Não quero ver anjo. O pessoal que vê anjo, você está pensando que vai aparecer um assim, né? E se aparecer um assim? Aí a coisa complica mais para você, né?
Mas vamos prosseguir. Serafim. O nome original no hebraico também é seraf, ou pode ser saraf, né? Significa o que queima. Então eles também são traduzidos como os ardentes, os fulgurantes. Esse nome, serafim, ele aparece praticamente só ali em Isaías. Isaías 6, quando Isaías contempla a glória de Deus e vê os serafins ali ao redor da glória de Deus. Então, da mesma forma que o querubim é um anjo guardião, o serafim é uma espécie de anjo sacerdote. Ele fica ali na presença de Deus representando o sacerdócio. E nessa ocasião, um serafim pega com uma tenaz uma brasa viva do altar, né, e purifica os lábios de Isaías, para que ele siga o seu ministério profético. Então essa é a ideia de serafim. Talvez ali no livro de Apocalipse, aqueles 24 anciãos que tem ali, eles também sejam serafins, apesar do texto ali não chamá-los por esse nome, porque o ofício que eles apresentam ali é semelhante ao ofício de um serafim, é um ofício sacerdotal, tá? Mas a ideia de serafim é isso, é um anjo sacerdote, que ele, da mesma... nós devemos lembrar que quando Moisés recebeu as instruções de como construir o templo, com o sacerdócio, com tudo, a Bíblia vai dizer que era uma cópia terrestre do que já existia no celestial. Então, se existiu sacerdotes humanos no templo de Jerusalém antigo, é porque de alguma forma isso tem que ter um paralelo no céu. Tá? E essa função do sacerdote lá no tabernáculo celeste é feita pelo serafim. Tá? E por último, o arcanjo. O quarto tipo, ele provavelmente é o mais conhecido, a parte aqui do anjo do Senhor. Vocês podem pular porque é assunto repetido, que nós já vimos no módulo 1. Página 76 eu começo a falar do arcanjo. Então, o arcanjo, né, ele vem do grego arquê-ângelos. Arquê no grego significa supremo. E ângelos é anjo. Então, a ideia é isso, é um anjo supremo. Lembrando aqui a analogia de uma hierarquia de exército, ele é a patente mais alta, é como se fossem anjos generais, digamos assim. Tá? E esse nome arcanjo, você só vai achar em textos do Novo Testamento, porque é um termo grego. No Antigo Testamento, eles normalmente são chamados de príncipes ou de grandes príncipes, príncipes supremos. Tá? Lembre-se que príncipe, principalmente nos textos do Antigo Testamento, não tem exatamente o mesmo sentido que nós temos hoje. Para nós temos meio que o conceito medieval de príncipe, de que príncipe é o filho do rei, né? A palavra príncipe, no seu original, ela significa principal. Essa é a ideia. Então, príncipe significa assim, o principal, o maioral, aquele que tem o comando, o domínio, o primeiro. Essa é a ideia de príncipe, na sua origem. Tá? E isso se aplica a esse tipo de anjo. Então, na verdade, quando eu falei do querubim guerreiro, o querubim guerreiro é o arcanjo. O arcanjo, em sua categoria básica, digamos assim, ele é um tipo de querubim, mas ele é um tipo especial de querubim, que é o querubim guerreiro, que vai portar espada, que ele tem um poder acima dos outros, e ele tem missões especiais. Tá? E aí, também no Novo Testamento ele vai ser chamado de arcanjo, mas no Antigo Testamento ele tem o nome de grande príncipe ou príncipe supremo. Tá? E aí nós vamos ver textos aqui como Daniel 12, Daniel 10, Daniel 7, são textos em que vai aparecer essa expressão, príncipes supremos, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Ali são todas referências a esses anjos de alta patente, que no Novo Testamento vão ser chamados de arcanjo. O único, deixa eu achar aqui, o único arcanjo chamado pelo nome, de forma explícita, direta, é Miguel.
Mas nós temos base bíblica para ter a certeza de que Miguel não é o único arcanjo. Aonde nós vemos isso? Em Daniel 10:13. Daniel 10:13, deixa eu ver se tem o texto aqui na sequência. Na página 77, 12 e 13, ele começa dizendo assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe da Pérsia, então olha aqui, um arcanjo que tinha domínio sobre a Pérsia, que era o império que dominava o mundo naquela época, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, olha como ele descreve Miguel na sequência: um dos príncipes supremos, que também pode ser traduzido como um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Né? Então, se Miguel é chamado de um dos príncipes supremos, significa que existem outros, que ele não é o único. Senão o texto não o colocaria no plural, colocaria Miguel, o príncipe supremo. Tá? Esse texto já destrói a heresia de que alguns grupos colocam de que Miguel é Jesus, de que o Miguel seria uma prefiguração de Jesus antes de se fazer homem, né? Porque quando algum grupo diz isso, como por exemplo Testemunhas de Jeová e Adventistas, a primeira coisa que eu leio esse texto e falo: tá bom, quem são os outros iguais a Jesus? Porque se Miguel é Jesus e Miguel é um dos príncipes supremos, quem são os outros iguais a Jesus? Né? Aí eu já ouvi resposta pior, dizer assim: tá, o outro igual é o diabo. Já ouvi isso, o diabo antes da queda era o outro príncipe supremo, por isso que era igual a Jesus. Aí piorou, porque ele atribui divindade ao diabo. Quer dizer que o diabo é tão divino quanto Jesus, só que é mau. Né? Você vê que, como a Bíblia diz, abismo chama abismo, né? Tentar remendar fica pior. Então, esse texto aqui nos garante que existem outros arcanjos. Outro nome que se tem, porque lembra que eu falei que é um tipo especial de querubim, o querubim guerreiro? Esse querubim guerreiro também pode ser chamado de querubim ungido. Tá? E aí quem está mais espertinho já deve estar pensando onde eu vou chegar. E o que é unção na Bíblia? É uma capacitação de Deus sobrenatural para realizar uma função específica. Então, esses querubins especiais a quem Deus escolheu, eles foram ungidos para fazer uma tarefa específica. Ou seja, essa patente quem deu foi o próprio Deus, nessa capacitação especial. Por isso que os arcanjos também são chamados de querubins ungidos. Tá? Depois vocês vão ver mais para frente onde isso vai se aplicar, porque por enquanto eu estou falando só de anjo bom. Então aqui na sequência existe uma outra questão polêmica. Será que Gabriel também é um arcanjo? Porque Gabriel é o único anjo além de Miguel que é chamado pelo nome nos textos bíblicos. Nós sabemos que todos os anjos têm nomes, mas os únicos que são citados em textos canônicos, né, porque nos livros apócrifos da Bíblia Católica também tem o arcanjo Rafael. E se você pegar o livro apócrifo de Enoque, do Antigo Testamento, vai falar ali de 7 arcanjos. Tá? Nós não temos como saber exatamente se está certo aquilo, se são realmente todos aqueles arcanjos, se são 7, se são mais, se são menos. Nós só temos a certeza pelo texto bíblico de que existe mais de um. Porque ali Daniel 10:13 coloca Miguel num grupo plural, um grupo que tem outros iguais. Tá? Mas Gabriel tem grande chance de ser sim um arcanjo, até pela importância das missões que ele recebeu. Mas isso fica no pode ser, está em dúvida. Pode ser que seja, pode ser que não. Tá? A Bíblia não fecha a questão quanto a isso. O único que é certeza que é arcanjo é Miguel, chamado pelo nome. Tá? E um outro dito cujo que eu vou tratar mais tarde.
o que se perverteu. Tá? A respeito desses outros dois, serafim e arcanjo, restou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Os nomes, então, que falam dos 7 lá, não tem nada a ver. Então, a origem desses nomes, eu acho que eu até coloquei todos os 7 aqui, né? Que página que tá? Dá uma força aqui. Miguel, Gabriel, Miguel, Raquel, Saracael e Rafael e Uriel. Certo. Então, esses nomes, eles são extraídos do livro apócrifo de Enoque, também chamado o livro dos segredos de Enoque, né? É um livro que já existe há muito tempo, ele é antigo, no primeiro século, na época de Jesus, ele já existia. A questão é, nós não temos como ter certeza que foi o próprio Enoque que escreveu aquilo, e provavelmente não foi, porque nos textos mais antigos da Bíblia, esse livro nem é citado, como se ele não existisse ainda. Tá? Tudo indica que esse livro foi escrito durante o cativeiro babilônico, por meio de lendas ou histórias contadas oralmente, que naquela época ele foi transcrito. Por isso, os próprios judeus do primeiro século não reconheciam esse livro como inspirado, mas eles tratavam como uma ficção. Alguém que pegou esse cenário bíblico pré-diluviano e construiu uma história de ficção em cima. Tá? E aí nessa história ele colocou esses 7 nomes desses anjos aí. Por isso não é uma fonte confiável para que nós possamos dizer, é isso aí mesmo. Porque não é um texto bíblico. Não é um dos livros que foi reconhecido como livro inspirado por Deus. Tá? Os únicos anjos que aparecem por nome nos textos bíblicos são Miguel e Gabriel. E o único que é chamado de arcanjo na Bíblia é Miguel. Está explicitamente com esse nome. Tá? O resto é especulação, que pode ser lenda, ficção, não são fontes confiáveis. Tá? Mais alguém tinha levantado a mão? Oi. Uma pergunta, professor. Por que os serafins, quando aparecem em Isaías, com 2 asas ele voa, com 2 ele cobre os pés e com 2 ele cobre o rosto? E a outra pergunta é a seguinte. O Gabriel que aparece com a Daniel é o mesmo que aparece com Zacarias? E o Miguel que expulsa o dito cujo lá do céu é o mesmo que briga pelo corpo de Moisés? Sim. Tudo indica que a Bíblia, os anjos não têm nome repetido. Tá? Então, se fala de Miguel e não precisa dar explicações complementares quem é o tal do Miguel, é porque já infere-se que é o mesmo Miguel das outras ocasiões. Isso vale para Gabriel também e qualquer outro anjo. Tá? Então é o mesmo, sim. E foram várias perguntas, né? Qual foi a outra? A outra foi o motivo pelo qual tá. Essa daí é uma pergunta complicada. Você me colocou numa situação difícil agora, mas eu vou ter que responder. A Bíblia, em alguns momentos, se usa de eufemismos, de figuras de linguagem para suavizar uma linguagem que poderia ser considerada rude. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Lá no livro de Ruth, quando como que era o nome da sogra? Noemi, né? Quando a Noemi fala para Ruth, vai lá, deita do lado do Boaz, com ele dormindo, e descobre o pé dele, e fica lá dormindo com ele a noite inteira, para ele achar que aconteceu alguma coisa. Na verdade, não era o pé. Na verdade, ela estava falando para descobrir outra coisa. Só que o texto usa pé, ou mão, em alguns outros textos, por exemplo, quando o livro de Cantares fala que ele quer pegar na mão da amada, ali também não é mão, é outra coisa, mas ele quis suavizar para não ficar rude a linguagem. Da mesma forma, quando fala que tinha que colocar a mão debaixo da coxa do homem para fazer o juramento, também não era coxa, era outra coisa, mas ele não podia falar o que era, que a linguagem era rude. Então acho que vocês já estão me entendendo. Então quando fala ali que o anjo com 2 asas vai cobrir o pé, não era o pé, é porque o anjo estava pelado.
Então ele estava usando as asas para cobrir o corpo, para não ficar pelado. Entendeu? Agora, acho que ficou bem claro. Acho que eu não preciso entrar aí mais, não preciso desenhar. Né? Oi. Tem uma certa hierarquia, né? Mas Sim. assim, hierarquia em questão de poder, um é mais poderoso que o outro, ou o arcanjo manda no serafim, que manda no serafim? Os dois. É poder e autoridade. Tá? Então a lógica é essa mesmo. O arcanjo é o mais poderoso, depois vem o serafim, né? E aí o querubim, e o mais baixo de todos são os exércitos celestiais, os anjos comuns. Então esse poder, essa hierarquia, ela se reflete tanto em poder quanto em autoridade também sobre outros anjos. A gente vai ver isso melhor quando eu colocar o paralelo nos anjos caídos, né? Que é o capítulo 8, que aí eu falo sobre a hierarquia dos espíritos. Aí eu explico direitinho os níveis hierárquicos de cada um, quem manda em quem. Tá? Pastor, Oi. o anjo ele não é assexuado, ele cobriu o quê? No caso, o anjo pelado, mas cobriu o quê? Eu tinha certeza que alguém ia perguntar isso. Olha, eu nunca vi um anjo pelado. Pra saber como é que é. Mas alguma coisa para cobrir tinha. O que era, não sei. Tá? Então, a Bíblia não entra em detalhes assim tão minuciosos. Mas basicamente é isso, assim. Seria falta de respeito ficar pelado na presença de Deus. Então ele usa duas asas para se cobrir, tá tudo certo. Basicamente é isso. Ele cobriu algo que não era para ele ver. Pronto. Também. Cobriu só do Isaías, né? Isaías não podia ver, ficar com vergonha. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum assunto importante para falar aqui ainda hoje. Oi. Olha, tudo indica que a maioria dos anjos, assim, que fica vindo aqui na Terra, que traz orientação, anjo da guarda, essas coisas são os anjos comuns, o exército do céu. Querubins são anjos que eles ficam mais na presença de Deus. Então eles são adoradores, eles são montaria, eles ficam sustentando o trono de Deus, a carruagem. Então normalmente eles não vêm aqui para a Terra. Eles têm um serviço meio que exclusivo, né? O serafim também, ele é um anjo sacerdote. Então ele fica lá no tabernáculo celeste oferecendo esse ofício sacerdotal. E o arcanjo, ele vem para a terra, mas em situações específicas. Geralmente ele é anjo de guerra. Então quando é a hora que o bicho vai pegar, digamos assim. Por exemplo, apesar do texto não dizer isso explicitamente, tudo indica que aquele anjo que matou 185 mil homens do exército assírio em uma noite era um arcanjo. Tá? Porque os únicos anjos que a Bíblia fala que portam espadas são arcanjos. Os outros não menciona deles portando espada nem nenhum tipo de arma. Tá? Então, quando o anjo é guerreiro, que o negócio é batalha, geralmente é arcanjo. Tá? Oi. Não dá para saber, porque a Bíblia não fala explicitamente, e a Bíblia não fala nem de aparência dele, como ele age, nada, né? Ele foi de uma forma invisível, só foi passando e pegando as almas, digamos assim, dos primogênitos e levando embora. E como é função dos anjos conduzir as almas das pessoas que morrem, teoricamente qualquer anjo podia ter feito isso. Lembrando que o poder do anjo vem muito mais delegado da parte de Deus, da missão que ele recebe, e não dele próprio. Então qualquer anjo que Deus designasse para isso teria condições de fazer. Tá? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Aproveita que a aula de anjos termina aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre demônios já. Olha, impossível não é,
mas eu acho improvável. Porque, considerando ali o relato do livro de Jó, quando Deus manda, até o diabo obedece. Né? Mas eu acho improvável. Porque o pessoal relaciona muito com morte, né? Anjo da morte e tal, tem que ser malvado porque é da morte. Então o anjo que matou 185 mil também tinha que ser super malvado, porque ele matou gente pra caramba, né? Não necessariamente. Então mesmo anjos bons também dão punições divinas em alguns momentos, né? Tá? Professor, é interessante falar que quando nos fala o olho é perturbado, o texto diz lá que é um espírito maligno enviado por Deus. Sim. O hebraico, ele é uma língua pobre, num certo sentido. Como ele é uma língua muito primitiva, ele tem poucas palavras. E aí acaba, muitas vezes, para se expressar, ficando um pouco limitado. Então, por exemplo, não é como o grego, que é uma língua mais completa, mais desenvolvida, que ela tem mais palavras. Então, muitas vezes, por exemplo, não existe no hebraico palavras diferentes para se referir a uma vontade ativa de Deus e uma vontade permissiva de Deus. Né? Usa tudo a mesma palavra. Então, nós temos que determinar pelo contexto. Ali foi Deus que enviou ativamente, ou em sua vontade permissiva ele só deixou que um demônio fosse atormentar, entendeu? Porque é aquilo que eu falei. Esses seres agem conforme a própria natureza deles. Você não precisa mandar o mal ser mal. Ele já é mal. É a mesma coisa de você... o ladrão pula num quintal que tem um pitbull que faz 3 dias que não corre. Precisa falar, pega? Não precisa falar, pega. Ele vai sozinho para cima. Entendeu? A vontade permissiva do dono foi não botar ele na corrente. Só isso. Né? Então, da mesma forma, o espírito já é maligno. A natureza dele já é fazer o mal. Deus só deixou. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrá-la por aqui. Na próxima segunda-feira nós já vamos começar a segunda sessão, demonologia, estudo sobre os demônios, começando no capítulo 5, a queda dos anjos. Então a gente se vê na próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos. Amém.